É uma janela, né, Carlos? Ela inteira, não é? Como é que eu faço para apresentar um Word que está aberto aqui? Uma janela? Uma janela. E cadê a janela? Quando você clica em janela, abre umas opções aí para você escolher qual janela você quer compartilhar. Ah, tá, agora apareceu. Tá, então, essa, compartilhar. Veja se vocês estão vendo. Abriu aqui já. Abriu? Ótimo. Então eu vou aumentar o meu aqui, o Word. Então o que eu fiz aqui para que a gente possa entender aí? Eu coloquei, para ficar fácil de visualizar, eu coloquei assim, olha, em amarelo, eu estou sugerindo apagar, tá? Mas deixei o amarelo para a gente saber o que tinha aí no decreto proposto. Em vermelho, eu estou sugerindo o novo texto, né? É uma sugestão que a gente vai discutir. Em preto é o que eu não alterei, né? Então, para que a gente ande aí de uma forma rápida, isso não demore muito tempo, eu já comecei aqui pelo início, no artigo 1º, aqui dizia constitui objeto desse decreto e tal. A professora da Unicamp, a doutora Emília, ela fez uma sugestão, então eu coloquei aqui como sendo assim, o artigo 1º. Este decreto estabelece as compensações ambientais decorrentes dos processos de licenciamento ambiental incidentes no município de Campinas. Só mudou algumas coisas, porque aqui estava aqui escrito constitui objeto desse decreto. Então a gente colocou esse decreto estabelece. Não sei se todos concordam, depois a gente pode ver. Se vocês puderem ir anotando, ou se quiserem ir falando ao mesmo tempo aí, fique à vontade, tá? Se quiser fazer uma observação, pode fazer. Depois, no parágrafo único, está falando aqui o seguinte: as compensações ambientais poderão ocorrer na forma de plantio de espécies arbóreas nativas, doação de mudas para os órgãos públicos que realizam o plantio ou com a instalação e manutenção de equipamentos públicos relacionados a esporte, lazer, acessibilidade e cultura. Eu estou sugerindo colocar o seguinte nesse parágrafo único: as compensações ambientais poderão ocorrer nas formas relacionadas no artigo 6º da Lei Municipal de Campinas 261, a Lei 261 de Campinas, de 18 de junho, que é praticamente quase que a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, mas é um sentido um pouco mais amplo, né, do que foi resumido aí. Eu acho que a gente deveria manter, porque mantém a lei que já existe, né? Tá? Pode falar. Eu não sei se você vai, algumas coisas, alguma interpelação você já vai falar ou você vai deixar... Claro, não, pode falar. Não, porque esse parágrafo único aí, mais ou menos copiando a primeira alteração que você fez, né, que mudou bem o sentido lá em cima. Então, poderia assim: as compensações ambientais poderão, não, devem ocorrer conforme artigo, ou seja, então ela é impositiva. Ela... Tá certo, tem razão. Muito obrigado. Tá certo, já mudei aqui. Não sei se é difícil conhecer essa lei, porque sinceramente não conheço. Não, eu falo aqui, ó, é rapidinho, o artigo 6º, eu vou ler para o senhor aqui, ó. Artigo 6º. As formas de compensação para cumprimento do TCA são: item 1, plantio de espécies arbóreas nativas regionais. Item 2, doação de mudas arbóreas nativas regionais para os órgãos públicos que realizem plantio. 3, equipamento público relativo a esporte, lazer, acessibilidade e cultura e obras de infraestrutura dentro de um projeto que garanta as funções social e ecológica da área verde.
bem como ações pontuais de educação ambiental visando a eficácia e responsabilidade social pela recuperação da área. Depois, pode falar. A forma, parágrafo único, ainda do artigo 6º, a forma de aplicação das compensações será especificada em decreto, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Então, eu acho que aqui já está bem definido, não precisaria definir novamente, é só citar aí o artigo 6º, né? Posso prosseguir? Eu acho assim que o fato de tudo está constando aí praticamente a mesma coisa, não mudou muito. Então, assim, relacionado ao artigo 6º da lei municipal, ninguém vai na lei municipal buscar o artigo 6º. Se já estiver nessa lei, fica mais fácil. E o que mudou foi a educação ambiental e mais alguma coisinha. Então, estar aí. Não remeter ao artigo 6º. É igual, você pega uma lei, remete à Constituição, artigo 5º, não sei das quantas. Ninguém vai na Constituição, artigo 5º. Doutora Pia, o que a senhora acha da gente, copiar o artigo 6º aqui? Porque, da forma como está, ele está alterado, está mudando o que está no artigo 6º. Sim, o artigo 6º é um pouquinho mais amplo. Então, a minha sugestão é que, se a doutora Andréia, ela poderia opinar o porquê que foi modificado, mas colocar, então, o artigo 6º aí, da lei municipal, para facilitar, simplesmente para facilitar a leitura e o entendimento. Ok, tá certo. Facilita, né? A doutora Andréia quer falar alguma coisa ou prossigo? Eu queria dar uma sugestão também. Pois não. Eu acho que não tem a menor necessidade de copiar o artigo 6º, porque quem tiver interessado em saber o que está na lei vai olhar lá. Isso daí não vai ser para qualquer um olhar e cumprir, tá certo? Ou vai ser para quem está fiscalizando, ou para quem está errado e vai ter que pagar alguma coisa e vai ter que fazer, ou a prefeitura que vai ter que cobrar. Então, não vejo a menor necessidade de copiar. Bom, isso é uma coisa também que eu acho que a gente não deve perder muito tempo agora. Podemos depois discutir isso, eu posso pintar aqui de uma outra cor qualquer, que fica para a gente definir depois, né? Só uma questão, esse decreto ele vai ser analisado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Com questão de funções da doutora Pia, em relação à questão de ficar mais didático, essa formatação jurídica, a gente não se preocupa muito, porque os procuradores que são especialistas em redação jurídica, eles fazem essa formatação, né, depois. Eu recomendo que o Fundema, até para otimizar a reunião, se vincule mais às questões materiais, né? Porque os formais não se preocupe, o jurídico vai fazer essa revisão. Tá bom. Bom, então prosseguindo aqui, no artigo 2º, só para lembrá-los, foi definido aqui o que são os equipamentos públicos, né? E aí tem 10 itens aqui, e também, por último, colocam outros equipamentos mediante análise de projeto pela Secretaria do Verde, né? Então, o que eu entendo, a minha sugestão aí, depois de analisar tudo aí, eu acho que a gente não deveria tentar relacionar, porque é uma infinidade de possibilidades que podem caber aqui como equipamentos públicos, né? Então, eu estou sugerindo, eu gostaria que vocês ouvissem uma coisa bem curta, que eu estou colocando o seguinte aqui, olha, eu estou transferindo
o que é, né, o equipamento público, qual o sentido do equipamento público e quando que ele pode e quando não pode ser um equipamento público. Então, eu coloquei o seguinte: para efeitos desse decreto, serão considerados, primeiro, equipamentos públicos ou obras de infraestrutura. Por que eu coloquei só esses dois aqui? Depois, no B, eu coloquei no B, que eu esqueci de numerar aqui, não, está aqui, ó, ações pontuais de educação ambiental, porque são itens que constam no artigo 6º. Então, vamos aqui pensar no seguinte: serão considerados equipamentos públicos ou obras de infraestrutura válidos para compensação ambiental ou obras de infraestrutura válidos para compensação ambiental. Eu cliquei ali, precisa corrigir, né? Aqueles mencionados no artigo 6º da lei, desde que atendam todas as condicionantes a seguir. Então, eles têm que fazer parte de um projeto que garanta as funções social e ecológica da área verde. E o projeto aqui citado, ele deverá existir previamente e já possuir a aprovação da SVDS. Por que eu coloquei isso? Porque aí não acontece aquele negócio que inclusive a Maria Helena falou aí no começo, que é inventar um equipamento público só para fugir da compensação. Então, aqui já é um condicionante. Outra condicionante: que sejam demandados em caráter de premente necessidade, conforme parecer da Secretaria do Verde, obtida após sua análise abrangente e junto às demais secretarias municipais, se for o caso. Quer dizer, o que eu quis dizer aqui, ou transmitir, é que se aquele, vamos dizer que seja um brinquedo aí de parquinho, se ele não tiver uma necessidade premente, não precisa transformar, então não precisa dele agora, né, nesse momento. E isso é um parecer que quem vai dar é a Secretaria do Verde, em comunicação com as demais secretarias municipais. Então ela vai perguntar para a Secretaria de Urbanismo se é necessário em algum ponto, se precisa daquilo, porque vai se inaugurar uma praça, enfim. Então fica subordinado a isso. E também sejam resultado de termo de compromisso ambiental com origem na área edificada de empreendimentos imobiliários. Por quê? Você só pode trocar por um equipamento se a origem do termo de compromisso ambiental for área edificada de empreendimentos imobiliários, né? Então, eu acredito que assim a gente tira aquela preocupação de que a pessoa, ele vai escolher um brinquedo e vai pôr em qualquer lugar aí que não precisa, né? Então, a gente passa essa responsabilidade para a Secretaria do Verde. Da mesma forma que em ações pontuais de educação ambiental, eles serão válidos para compensação ambiental, desde que atendam as condicionantes a seguir, que são fazer parte do plano de ação de recuperação da área verde, e esse plano tem que existir, né? E sejam demandadas em caráter de premente necessidade também, conforme quem vai dar esse parecer, se é uma premente necessidade ou não, é a Secretaria do Verde, né? E da mesma forma sejam também resultado de termo de compromisso ambiental com origem na área edificada. Dessa maneira, eu acho que a gente não precisaria dizer se é um brinquedo, se é uma barra de fazer ginástica, se é para dança, entende? Porque senão vai ficar uma coisa muito comprida. E depois eu coloquei aqui também a obrigação da Secretaria do Verde de priorizar a aplicação do plantio de árvores ou o fornecimento de mudas em detrimento das demais formas de compensação citadas nesse artigo, quando não houver a comprovação de necessidade premente. Então, se você tem aí alguém querendo comprar um equipamento que não é necessário naquele momento em lugar nenhum, então se opte pelo plantio de árvores, que foi uma coisa que os conselheiros estavam solicitando aí, né?
Alguém quer fazer um comentário? Olha, eu não sei quem que começou a falar, mas aí depois eu vou querer falar também. Pode falar, tá? Não, o que eu queria falar é o seguinte, eu acho melhor ser uma coisa mais aberta, conforme você colocou. Sabe por quê? Porque as coisas mudam, o mundo é dinâmico e a sociedade é dinâmica. Então, se você faz uma lista, parece que aquela lista não pode sair daquela lista. Em direito, existe as coisas, seria uma lista fechada ou uma lista aberta, né? Então, por isso tem essa dúvida, eu acho que é mais, do jeito que você colocou, é mais dinâmico. E o mundo muda tanto, as coisas mudam tanto, as necessidades mudam. Eu achei melhor dessa forma que está colocado. Tem mais uma pessoa querendo falar. Vamos lá, tem duas coisas. A gente já conversou um dia aí sobre, na verdade, toda essa energia que nós estamos gastando, né, para tentar arredondar esse decreto e tal. Uma forma assim, mais democrática de conduzir, mas eu não sei se tem fundamento jurídico por questões até mesmo de estatuto. Nos momentos que você cita assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo do item B, né? A terceira linha está lá assim, o plano de ações aqui mencionado deverá existir e já possui aprovação da SDDS. Então, estou sugerindo uma coisa assim muito simples, mas eu acho extremamente importante, até porque aquele que falou aqui, né, como essa coisa é muito dinâmica, então, se colocar com a aprovação conjunta da SDDS barra condena, e aí você acaba retornando um monte de coisa. Não precisa fazer, vamos supor, hoje a André ia fazer alguma alteração, ela chama a presidente, executivo, e faz umas coisas assim, chega num acordo, quando você vem com o pleno aqui, a coisa já está mais arredondada. Então eu colocaria em cada uma dessas da aprovação, eu colocaria SDDS barra condena, aí vai ser todo mundo por de acordo. E a outra coisa, ainda no item B, só para emendar já, aí embaixo está escrito assim, seja o resultado do termo de compromisso ambiental com origem na área edificada de empreendimentos imobiliários. Convém colocar, não sei, residencial, industrial e comercial, ou seja, se abrangente, qualquer tipo. Assim, eu acho que o dano pode ser diferente. Uma indústria, ela é bem mais danosa do que um comércio, que é mais danosa do que uma residência. Não sei se Aí eu acredito que o industrial não é um empreendimento imobiliário, né? Entendeu? Então já seria outro nome. Confere, doutora Andréa. Secretário, só um esclarecimento aí de ordem técnica. Uhum. O condeno não é órgão de aprovação, né? Quem aprova tecnicamente os projetos é a Secretaria do Verde. Só um contraponto aí a sugestão do Geraldo, né? A gente poderia, depois, uma sugestão, eu entendo a preocupação do senhor Geraldo, a gente não poderia colocar aí um outro item que o SDDS poderia, nas reuniões do CONDEMA, fazer essas apresentações do que ela aprovou e está sendo aprovado, para passar por uma análise, pelo menos pelo CONDEMA, como vocês fazem hoje, né? Onde as aprovações são mostradas, né, para os conselheiros. Se me permite a sugestão, na Comissão de Licenciamento Ambiental, os projetos de licenciamento são apresentados para o CONDEMA, né? Isso não inclui que o CONDEMA possa fiscalizar outros atos da administração pública e contribuir, o que é muito salutar. Isso é possível em qualquer momento, em qualquer projeto. Só assim, em termos de paralelo, aí depende de como a gente se organiza administrativamente, nós temos feito reuniões semanais com o CONDEAPA para feedback, por exemplo, de processos relativos à fiscalização, né? Isso é possível dentro da dinâmica de Secretaria do Verde e Conselho, né? Eu não sei se há necessidade de estar no decreto, né? Mas, de qualquer maneira, essa dinâmica é perfeitamente possível.
Eu tenho uma dúvida, boa tarde a todos, eu tenho uma dúvida a respeito nesse ponto, que é da análise técnica pela SVDS. No caso de uma benfeitoria dessa, quem que faz a análise? Porque foi um ponto que eu coloquei no texto, nas minhas sugestões, que eu não tive resposta ainda, que não caberia a arquitetos e urbanistas avaliarem a necessidade ou a viabilidade ou a qualidade, tanto prática quanto estética, dos equipamentos públicos. Como que se imagina isso? Porque a SVDS, a atribuição dela é na área ambiental, né? Quem iria fazer essa análise, né, técnica disso? Isso eu não entendo, eu tenho essa dúvida. Ou quem faz, né? Boa tarde, posso responder se vocês quiserem. Claro. Oi, gente, boa tarde, a Ângela, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estou aqui com a máscara. Bom, vamos lá. É o seguinte, Rodolfo, quando a gente tem a elaboração de projetos de revitalização de praças, por exemplo, equipamentos, a gente faz uma aprovação pela Secretaria de Serviços Públicos, né, pelo DPJ, e lá quem analisa é um arquiteto, né, ou um engenheiro. Então, assim, passa pelo crivo deles, que tem essa análise cuidadosa dos equipamentos, né, e a gente geralmente fica mais com a questão ambiental, espécies, enfim. Então, há essa associação e também quando às vezes a gente recebe projetos de revitalização de áreas, por exemplo, que a Secretaria de Habitação encaminha para a gente, lá também é uma equipe de arquitetos, né? Então, esse olhar aí de um outro profissional, ele é feito sim, tá bom? A minha colocação, só para tentar esclarecer, que eu vejo também o mesmo problema que a gente vivencia aqui na cidade com a questão da arborização urbana, né? Que a gente tem dois órgãos cuidando da mesma, né, no caso da arborização urbana, você consegue a mesma autorização tanto no DPJ quanto na secretaria, né? Então existe esse conflito. Será que essa não vai existir, criar mais um conflito, né? Mais uma atribuição para um departamento que teoricamente caberia a outro? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Eu posso fazer uma pergunta, doutora Andréia? Eu penso que talvez você já tenha respondido até para nós, mas eu vejo assim que ainda não conseguimos encontrar o exato desenho dessas ações todas. A gente tem a Secretaria do Verde, a Secretaria dos Serviços Públicos, como que chama? O MURP, né? Não. Onde está o DPJ? E eles não estão participando. Também existe, como falou aí o Rodolfo e vocês falaram, tem a Secretaria de Urbanismo, de Planejamento e tal. Em que momento tudo isso se encontra? É uma pergunta, porque eu vejo que a ideia que a gente tinha pode estar se perdendo, seja desnecessária, se não houver um envolvimento, uma integração maior entre a Secretaria. Eu não sei nem se eu fui clara na minha pergunta. A dúvida eu tenho. A dúvida vamos ser mais práticos. Até que ponto haverá, como é esse decreto aperfeiçoado que a gente pensa que possa fazer, o aperfeiçoamento, até que ponto a qualidade das compensações será de fato efetivada no município. Se tem coisas que são de outras secretarias e, pelo jeito, a gente não tem as outras secretarias que são realizadoras, efetivadoras das ações, nós não as temos presentes aqui. Doutora Andréia, tem alguma resposta ou não? Vou começar pelo fim, presidente, se me permite. Bom, quem gerencia o processo, né, de licenciamento ambiental e a sua consequente lavratura do termo de compensação ambiental é a Secretaria do Verde.
Então, neste ponto, ela não faz em parceria com outras secretarias que mostra o privativo de poder de polícia, né, de controle ambiental, privativo do órgão ambiental municipal, que é a Secretaria do Verde. Dentro da Secretaria do Verde, existe, então, um órgão no qual é gerado o termo de compromisso ambiental, onde vai ter a obrigação de fazer, né, direcionado para a compensação ambiental, que é o Departamento de Licenciamento Ambiental. Gerado o termo de compromisso ambiental, ele é remetido ao Departamento do Verde, para que o Departamento do Verde, se utilizando de várias ferramentas, e a principal delas é o Banco de Áreas Verdes, faça, então, a destinação daquela obrigação de fazer, oriunda do processo de licenciamento ambiental. Então, o que o pessoal da Secretaria do Verde, mais especificamente, Coordenadoria do Verde, vai fazer? Ela vai verificar no banco de projetos, e aí a Ângela e a Ana podem especificar, né, passo a palavra para ela já na sequência, há um banco de projetos, no qual as outras secretarias nos demandam, principalmente a Secretaria de Serviços Públicos, por conta das praças, Secretaria de Habitação, por conta da retirada das famílias de áreas públicas e necessário processo de revitalização daquela área. Enfim, há então toda uma interação entre essas secretarias, até porque os nossos equipamentos, eles têm esse destino, né, de conferir função não só ecológica para essas áreas ambientais, mas também sua função social em decorrência do Plano do Verde. Então, essa interação com a secretaria se dá no momento dos projetos, né? Aí, eu já passo a palavra, que foi uma conversa muito parecida com a que a gente teve hoje às 9 horas da manhã, com o coordenador amoroso, né? Nós pudemos dialogar bastante sobre esse assunto hoje às 9 horas. Eu vou pedir, então, que a Ana Pellegrina que possa repetir, né, e detalhar melhor essa questão da interação com as outras partes, né? Por favor. Desculpa se eu perguntei algo que já foi resolvido, amoroso? Não, eu que peço desculpas, porque eu poderia também ter dito, se você me permite, secretária, eu gostaria de colocar aí o que a gente conversou de manhã, resumidamente, para os conselheiros. Nós conversamos, eu tirei algumas dúvidas, né? Algumas eu vou explanar durante a apresentação, que são outros assuntos, mas esse assunto foi um assunto final que a gente tratou, porque eu questionei o seguinte: olha, vocês fazem um projeto, por exemplo, de um parque linear, fazem projeto de tudo, vocês conseguem fazer tudo isso? É mais ou menos o que o Rodolfo disse, né? E eu até sugeri, eu acho que deveria até haver a possibilidade de trocar esse TAC, né? Esse TAC poderia abranger também projetos de parques lineares, alguma coisa que mais projeto, serviço de projeto, porque eu pensei que a Secretaria do Verde estaria sobrecarregada, porque, como disse o conselheiro Rodolfo, não é próprio da Secretaria do Verde fazer um projeto de equipamentos aí, que a gente está considerando aqui, né? Então, isso envolve DU. Então, na minha concepção, a Secretaria do Verde deveria ter todos esses projetos já prontos, feitos por quem entende bem desse assunto, que são arquitetos, a parte estrutural de fixação desses brinquedos, enfim, um projeto executivo e já com preços, né? Para que eles fizessem um gerenciamento, dizer, olha, a Secretaria do Verde só iria gerenciar, olha, coloca você tem esse pacote de projetos para implantar, vai custar X, e aí o empreendedor vai escolher aí pelo preço, pelo valor, enfim, que ele tem que fazer a compensação, qual que vai se adequar. Agora, também não escolheria isso livre, porque a necessidade premente, a hierarquização de execução desses projetos também cabe ao Verde, né, definir, entendeu?
Então foi isso que a gente estudou. O que eu vou passar a palavra para eles aí, mas o que eles me disseram é que não precisaria ter eles conseguem desenvolver esses projetos juntamente com as demais secretarias. Basicamente isso que me responderam, tá certo? Vou passar a palavra para a Ângela. Oi, amoroso. Isso. Então, assim, a gente tem um banco de projetos que a gente recebe dessas outras secretarias como demanda, ou quando são áreas que a gente solicita também uma parceria na elaboração do projeto. Lembrando que, reforçando aqui, né, que para os 49 trechos de parques lineares, né, para 43 trechos a gente já está com a contratação de uma consultoria específica que está elaborando, a gente já está recebendo grande parte desses produtos, até eu acho que maio do ano que vem a gente já tem todos esses pré-projetos com um pré-versamento também finalizados, né? Então a gente vai ter muito mais projetos que a gente consegue implementando, às vezes não na íntegra do parque, mas por trechos, né? Então a gente recebe, e a gente também tem, a gente tem arquiteto aqui na nossa equipe, tem engenheiros civis também, né? Que também são né, profissionais aí habilitados para eventualmente elaborar, como a gente já fez algumas vezes, inclusive orçamentos, né? Então isso também compete a gente no entendimento ali de que a gente está revitalizando a área. Mas, de fato, atualmente, da onde a gente recebe hoje mais os projetos são da Secretaria de Serviços Públicos, Habitação e também agora dos projetos dos parques lineares dessa contratação, né? Então, como eu disse, a gente tem olha lá, o Plínio está perguntando por que a gente não coloca exigências só para os parques lineares. Porque é o seguinte, Plínio, a gente tem que fazer um casamento aqui bem complexo, né? Eu vou reforçar isso, porque a gente tem, às vezes, termos de compromisso que são relativamente pequenos, que eu não consigo implementar 100%, às vezes as áreas que a gente indica não são áreas em que o interessado tem interesse em também fazer o compromisso dele executar naquele local. Então, assim, a gente tem que casar a necessidade que a gente tem na mão com o projeto que a gente tem, colocar tudo isso ali assim, tudo junto e fazer uma análise ali e conseguir complementar e casar todas essas demandas e oportunidades que a gente tem. Então, é dessa forma. De fato, a gente, agora com os projetos de parques lineares, vai ser um enfoque nosso maior a destinação para essas áreas, mas é isso, né? Lembrando que a gente não vai conseguir fazer, de repente, um trecho completo, mas a gente vai conseguindo implementar aí por etapas, né? Eu acho que é isso. Acho que reforça aí já o que o Amoroso colocou, que a gente falou de manhã, né? E acho que tentando esclarecer aí um pouco mais também a dúvida da presidente. Ok. Podemos continuar? Eu queria falar. Pode falar. Peraí, o que tem falando? A secretaria, vocês citaram aí sobre os entendimentos entre as secretarias, e só que mudou muito de lá para cá,